Pessoal, vamos falar de solubilidade? Luca me pediu que fizesse um videozinho explicando para vocês o que é isso. Não é nenhum bicho-papão não, tá? É muito fácil de aprender. A gente prestando atenção vai ver que não é nenhum assunto assim tão complexo. Então, o que é solubilidade? Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem, né? Ou seja, algumas substâncias se dissolvem mais facilmente, outras nem tanto, tá? Então, solubilidade é basicamente isso, é a capacidade que elas têm de se dissolver, ou não, né? Em um determinado líquido. A dissolução química é o processo de dispersão do soluto em um solvente, dando origem a uma solução ou mistura homogênea. O que eu quis dizer com isso? Que a solubilidade está diretamente relacionado em dissolver. A dissolução é um termo que tem relação com o verbo dissolver, tá? Então, para a química, a dissolução química é você pegar uma quantidade de uma substância que a gente vai chamar de soluto, colocá-la, misturá-la a uma substância que a gente vai chamar de solvente e dissolver, dispersar esse soluto nesse solvente. Imagine aí, você pega um copo com água e nesse copo com água você coloca sal. A água é o solvente, o sal é o soluto. Então, quando eu falo que eu dispersei, eu estou dizendo que eu peguei esse sal, coloquei, misturei com essa água e ele vai se espalhar, ele vai se dispersar, se diluir, dissolver. Mas claro que isso é impossível, né? Bem, primeiro vamos conhecer os conceitos iniciais que a gente vai trabalhar com a dissolubilidade. Primeiro, soluções. A solução é o resultado da mistura que você vai fazer do solvente com o soluto. Às vezes, há mais de um soluto envolvido nesse processo, tá? Então, essa solução ela é formada com um solvente e 2 solutos, 3 solutos, né? Não tem um número exato, desde que esses solutos sejam capazes de se dispersar, se misturar aí com esse solvente, tá? Então, soluções são as misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes e que se apresentam em uma única fase no seu aspecto visual, ou seja, de forma homogênea. Então, uma solução, ela é sempre homogênea, tá? Se eu olhar para ela, eu não consigo distinguir, né? Quem ali é quem? A olho nu, não. Eu preciso usar um daqueles processos de separação de mistura para verificar quais são os componentes ali. Numa solução, é sempre homogênea, então a gente só vai ter uma fase, ok? As soluções são formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido por outro, tá? Então, soluto. Soluto é esse material que é capaz de ser dissolvido por outro. É justamente quem vai se dispersar, se diluir, se espalhar ali no meio, tá? Solvente é a substância que vai diluir, que vai dissolver o soluto, onde o soluto é disperso, tá? É a maior parte, é a que tem a maior parte. Então, por exemplo, se você pega um copo com água para colocar sal ou açúcar, o que seja, né? A quantidade de água vai ser maior, obviamente, do que a quantidade de sal ou açúcar, se você quer que esse sal ou açúcar se dissolva nessa água, ok? Então, solvente é sempre a substância que vai estar em maior quantidade, ok? O solvente mais utilizado é a água, por isso que ele é chamado de solvente universal, tá? Então, mas assim, a gente pode dizer que a maioria das substâncias se dissolvem na água por serem também substâncias polares. A gente tem que levar em consideração aí a questão da polaridade, tá? Aqui um exemplo de solução. A água mais o sal. A água vai ser o solvente. O sal vai ser o soluto. Quando eu misturo a água no sal, eu vou ter a solução, tá? Continuando aqui. Como é que a gente classifica essas soluções, né? Ou essas substâncias? As substâncias, elas são classificadas em solúveis, pouco solúveis ou insolúveis.
As solúveis são aquelas que se dissolvem mais facilmente no solvente, tá? Cloreto de sódio, o famoso sal, né? É solúvel na água, que é o solvente. Pouco solúveis são aquelas substâncias que se dissolvem, mas não completamente, né? Ou seja, ela tem uma certa dificuldade de interagir com o solvente. O hidróxido de cálcio é um exemplo disso. Na água, ele não vai se dissolver completamente. Então, existe uma certa resistência nas ligações, né? Que formam o hidróxido de sódio e com as ligações da molécula da água. Então, dificilmente eles conseguem se misturar. Então, ocorre a solução? Ocorre, mas ele não vai se dissolver completamente. E as insolúveis, aqueles que não se dissolvem de jeito nenhum. Por exemplo, se você colocar areia dentro da água, você não consegue dissolver a areia. O que vai acontecer é que essa areia vai se concentrar no fundo do vasilhame lá, mas ele não vai se dissolver, tá? Então, a gente pode dizer que ele é insolúvel quando o solvente é água, tá? Uma coisa importante sobre essa questão de dissolver e não dissolver é que é o seguinte, um soluto polar, ele tem facilidade, ele tende a se dissolver em um solvente polar, tá? Isso acontece também com as apolares. Então, por exemplo, se eu pegar o óleo e misturar com a água, o que vai acontecer? A água é polar, óleo é apolar, não vai se misturar, né? A gente não consegue fazer essa mistura tão facilmente, não. Apertei o negócio aqui sem querer. Não consegue fazer essa mistura. Por quê? Porque a polaridade das substâncias são diferentes. Então, água e óleo não se dissolvem, né? Não se misturam, vamos colocar assim, polaridade diferente. Se eu pegar água e açúcar, aí sim eu consigo dissolver, porque a polaridade é igual, ou seja, ambas são polares, né? Então, fica claro que substâncias polares, ou seja, um soluto polar, ele tem a tendência a se dissolver em um solvente polar, enquanto que um soluto apolar, ele tem tendência de se dissolver em substâncias apolares, tá? Antes que me perguntem, o que é polar e apolar? Uma substância polar, ela tem um polo positivo e um polo negativo, tá? Enquanto que as substâncias apolares, elas só apresentam um único polo, ok? Um único tipo de polo, tá? Fatores que influenciam a solubilidade. Vocês estão vendo que eu estou apanhando aqui pro negócio, né? Eu estou olhando para um computador e mexendo no outro. Então, fatores que influenciam a solubilidade. A gente viu lá que as características, né, das substâncias interferem na rapidez da dissolução. Então, algumas são solúveis, outras são pouco solúveis, outras são insolúveis. A gente viu que a polaridade ou apolaridade também, né, influencia em relação se esse soluto vai se dissolver ou não. Mas tem fatores que vão afetar, né? Mesmo quando uma substância ela é solúvel, tá? Existem fatores que podem afetar, ok? Podem influenciar a capacidade de dissolução desses solutos, tá? Então, uma desses fatores, eu acho que eu acabei esquecendo de colocar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não, é porque eu passei rápido demais. Um dos principais fatores que influenciam é a questão da quantidade do soluto e solvente, né? Então, deixa eu voltar lá para aquela imagenzinha que eu mostrei para vocês aqui. Vamos aqui para o copo de água e o sal. Vamos imaginar que esse copo ali tem uns 200 ml de água, ok? A água é o solvente. E aí, eu sei que em 200 ml, vamos colocar menos, 100 ml, que é o padrão, 100 ml de água, eu consigo dissolver 15 gramas de sal, ok? 15 miligramas, gramas é muita coisa. 15 miligramas de sal. Muito bem. Então, eu estou dizendo que se eu tiver 100 ml de água e 15 miligramas de sal, eu consigo dissolver completamente esse sal dentro dessa água ali, tá? Mas vamos imaginar que eu resolva colocar 25 miligramas de sal. O que vocês acham que vai acontecer? Eu também vou conseguir dissolver completamente?
Não. O que vai acontecer é que existe um limite, tá? Eu consigo dissolver completamente 15 miligramas. Se eu coloco mais, eu estou excedendo na capacidade limite que aquele sorvete tem de dissolver o soluto. Coloquei muito mais soluto. Então, o que vai acontecer? 10 miligramas a mais não é tanto, talvez ele não fique lá no fundinho do copo, mas ele fique voando. Então, fica disperso ali. Então, provavelmente, a coloração da água não vai ficar transparente. Quando eu coloco os 15 miligramas, hipoteticamente eu estou falando que é essa a proporção aí, eu vou ter água salgada e eu não consigo distinguir ali quem é solvente ou soluto. Se eu olho, eu só vejo água. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Mas, se eu coloco um pouco mais do sal, que é o meu soluto, o que vai acontecer? Vai ficar transparente? Nananina, não fica transparente. Fica assim meio branquela, assim, parecendo que eu misturei água com um pouco de leite, mas não fica parecendo água salgada, né? O aspecto visual é outro. Agora imagine se eu colocar, por exemplo, 45 miligramas, 50 miligramas de sal nesses 100 ml. Bem, eu já sei que só 15 miligramas, é o que vai dissolver. E o que vai acontecer com o restante? Ele vai precipitar. O que é isso? Ele vai descer e se depositar no fundo do copo. Vai formar o que a gente chama de corpo de fundo, tá? Por quê? Eu coloquei uma quantidade de soluto que excedeu demais a capacidade que esse solvente tinha de dissolver. Então, o que excedeu a mais, ele vai se depositar lá no fundo. Entenderam o como que a quantidade influencia, né? Vamos voltar lá para onde eu estava? Então, o solvente sempre possui um limite de soluto que consegue dissolver. Se aumentarmos a quantidade de solvente, mantendo a quantidade de soluto, o solvente tende a dissolver todo o soluto utilizado, né? Então, se aumentarmos a quantidade de solvente, mantendo a quantidade de soluto, o solvente dissolve todo o soluto. Mas se a gente fizer o contrário, se a gente aumenta a quantidade de soluto, mantendo a quantidade de solvente, aí ele não vai dissolver, que foi o exemplo que eu dei, tá? Temperatura. Bem, a temperatura é o único fator físico capaz de modificar a solubilidade de um solvente com relação a um determinado soluto. E essa modificação depende da natureza do soluto, né? Bem, o que eu quis dizer com isso? Tem tipos de substâncias, tipos de solutos, que ele tem a tendência de absorver energia. Ele absorve esse calor aí, essa energia na forma de calor, tá? Então, quando o soluto é endotérmico, o que acontece, né? Um soluto endotérmico é aquele que consegue se dissolver, né? Uma maior massa, desde que o solvente esteja a uma temperatura maior que a temperatura ambiente, né? Ou seja, quanto mais quente estiver o solvente, mais soluto será dissolvido. Você quer ver um exemplo disso? Aqui, ó, o próprio texto traz aqui, ó, o café em pó quando a água está quente. Se você faz o café com a água fria, né, a tendência é que ele não se dissolva todo, ele vai ficando depositando lá no fundo da vasilha. Mas se a água estiver quente, a tendência é que ele dissolva mais rapidamente. É por isso que a gente só faz o café com a água borbulhando, né? Para que ocorra bastante dissolução, bastante dispersão ali do café em pó, que é o soluto, né? E a gente consiga absorver o máximo ali do sabor do café, tá? Então, soluto endotérmico se dissolve melhor quanto maior for a temperatura, né? Do solvente aí, ok? Soluto exotérmico. Aí é o contrário. O exotérmico, ele libera, né? É o soluto que consegue se dissolver, que consegue dissolver uma maior massa, desde que o solvente esteja em uma temperatura menor que a temperatura ambiente. Ou seja, quanto mais frio tiver o solvente, mais soluto será dissolvido, né? Aqui ele dá o exemplo. É possível dissolver uma maior quantidade de gás carbônico quando o refrigerante está gelado, né? Então, quanto mais gelado o refrigerante está, mais gás carbônico que provoca aqueles gasezinhos, né, aquelas bolinhas no refrigerante, mais gás carbônico a gente vai conseguir
produzir. Então, entenderam como é que a temperatura influencia? Soluto endotérmico, se o solvente estiver na temperatura acima da temperatura ambiente, mais quantidade ele consegue dissolver mais rapidamente também. Soluto exotérmico, quanto menor a temperatura, quanto mais frio estiver, mais quantidade você consegue dissolver daquele soluto, tá? E agora vamos falar do coeficiente de solubilidade. Eu mais ou menos que falei dele lá quando eu mostrei a imagem, dei o exemplo do açúcar lá que a gente estava dissolvendo naquele copo com 100 ml, né? Açúcar ou sal? Era sal, né? O coeficiente de solubilidade determina a capacidade máxima do soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente, de acordo com que? As condições de temperatura, né? Pode-se dizer que o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente a uma determinada condição. Bem, o que eu quis dizer com isso? Eu li o texto todo aqui, que o coeficiente de solubilidade é uma quantia limite, tá? É uma quantia limite. Então, geralmente eu digo, tal substância, tal soluto, o coeficiente de solubilidade dele é de 10 miligramas por 100 ml de água, né? Então, eu estou dizendo que a cada 100 ml de água, se a água for o solvente, você vai conseguindo dissolver 10 ml. Então, se eu tenho 100 ml do solvente água, então eu consigo dissolver 10 miligramas do soluto açúcar. Vamos colocar aqui. Se eu tenho 200, então eu vou conseguir 20. Se eu tenho 300, eu vou conseguir 30. Então, é diretamente proporcional, tá? Então, existe uma quantidade limite, uma quantidade padrão, né? De solvente e uma quantidade determinada de soluto para essa quantidade padrão de solvente, ok? E agora, a gente vai falar da curva de solubilidade. A solubilidade varia de acordo com o tipo de soluto e também com o tipo de solvente. Assim, o coeficiente de solubilidade varia com a temperatura, podendo aumentar ou diminuir com a elevação da temperatura, tá? Aí a gente vai depender do soluto em questão. A variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura é representada em um gráfico que a gente vai chamar de curva de solubilidade. Eu coloquei ele aqui, né? Esse é um gráfico representando a curva de solubilidade, tá? E a gente vai trabalhar ele aqui em um outro esquema. Vou colocar aqui para vocês. Espero que esteja dando para vocês enxergarem aí bonitinho, tá? Bora ver aqui. Vamos pegar aqui o vermelho. Tô apanhando ainda, viu, gente? Bora lá. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é um gráfico de curva de solubilidade, certo? O que a gente tem nesse gráfico? A gente tem indicando aqui, ó, deixa eu ver, desse lado aqui, eu vou apanhar um pouquinho aqui, porque eu ainda tô aprendendo. Desse lado aqui, ó, a gente tem os valores da solubilidade em gramas por 100 ml de H2O, no caso H2O aqui é a água, tá? E aqui a gente tem a temperatura, ó, que vai de 0, 20, 40, 60, 80. E aí a gente tem aqui, ó, as substâncias insaturada, saturada e supersaturada, tá? Bem, o que é a substância insaturada, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que essa substância, ela dissolveu, ela poderia dissolver mais, uma quantidade maior desse soluto pela quantidade de solvente que foi utilizado, certo? Quando ela está saturada, que ela está nessa curvinha aqui, ó, na preta aqui, o que a gente tem? Nossa, eu tentei fazer uma seta, viu? Saiu igual a minha testa. Tava tão orgulhosa, de manhã eu consegui fazer tudo bonitinho. Agora, olha a minha seta. Então, essa seta aqui está indicando que a quantidade de soluto que foi dissolvida aqui, ó, foi o ideal para essa quantidade de solvente, tá? E a supersaturada, né? Ela significa... Deu um branco aqui agora. Peraí, deixa eu
Insaturada tinha menos, sim, menos do que ela podia. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci o conceito de saturada e supersaturada. Deu um branquinho aqui. Aqui tá dentro, saturada. Deixa eu dar uma pesquinha aqui que eu esqueci mesmo. Insaturada tem menos soluto que o estabelecido, que foi o que eu falei. Saturada tá dentro da quantidade. E supersaturada é porque ela tem mais soluto, né, do que o necessário. Então, vai acontecer o quê? Vai sobrar, não é isso? Vai sobrar soluto aí, vai precipitar, tá? Então, voltando aqui. Insaturada contém menos soluto do que o estabelecido. Então, a substância que está aqui, essa substância aqui, deixa eu marcar com a caneta aqui. Essa substância aqui, ela tem menos do que poderia ser dissolvido ali, tá? A que está dentro da curva preta, ela está dentro da quantidade ideal. E a supersaturada, que é essa que está aqui em cima, que é o KNO3, o que aconteceu? Ela tem uma quantidade maior, né, do que a quantidade aqui de solvente. Lembra que a temperatura também influencia, né? Então, ó, o que aconteceu aqui, ó? A temperatura vai de 0 a 120, tá vendo? 0 a 120. Essa curva preta aqui maior tá indicando, ó, que a substância, que quando chegou aqui, ó, entre 100 e 120, vamos imaginar que aqui, deixa eu ver se eu consigo traçar aqui. Eu tô tentando traçar, viu, gente? Não vai sair certo, não. Se lá no quadro, lá na banca, não sai certo, imagina nesse... não vai sair certo, não. Mais ou menos aqui. Era para sair no meio, não saiu. Então, quando ela atingiu essa temperatura aqui, ó, entre 110, 120, 100, ela estava totalmente dissolvida, tá? A substância supersaturada, né? Ela, como eu coloquei, ela não vai dissolver completamente. Ela é aquela que, se eu vou fazer um vasilhame aqui, vou tentar fazer. Ela vai acontecer isso aqui, ó, com a supersaturada. Ela vai ficar depositada aqui no finalzinho, né? Por quê? A quantidade que conseguiu se dissolver tá aqui. E o que não conseguiu se dissolver, porque eu coloquei soluto demais, vai ficar depositada aqui embaixo, que é o que a gente chama de corpo de fundo. Então, essa tá super saturada. Já essa aqui é insaturada, eu podia ter colocado mais soluto que ela se dissolvia, né? Então, eu não coloquei a quantidade adequada, ideal aí de soluto, ok? Ficou meio feinha assim, mas acho que deu para entender, né? Então, voltando aqui para nossa curva de solubilidade, que tá mais bonita aqui. Pera aí, gente. Então, voltando aqui, né? Observa que a gente tem duas regiões. A região em branco, que é a região das soluções supersaturadas, ou seja, que não se dissolveram completamente. E aqui a gente tem a região das soluções não saturadas, né? Ou instáveis, ou seja, provavelmente a quantidade de soluto foi pequena, ou então ela não era totalmente solúvel, alguma coisa assim, né? E aqui, ó, a gente tem no meiozinho de vermelho aqui, a gente tem o ideal, né? Que são aquelas substâncias que conseguiram dissolver completamente porque estava dentro do seu nível ali de solubilidade, tá bom? Eu vou fazer um exercíciozinho, porque eu acabei não pegando aqui, mas eu vou fazer um exercíciozinho para que a gente veja na prática como é que funciona essa questão da curva de solubilidade, tá? Aqui são os exemplos, ó, do que eu estava falando lá sobre a polaridade, ó. Água mais álcool, tá vendo? Que ficou homogêneo porque eles se misturam completamente. Gasolina mais querosene, se misturou completamente. Gasolina mais água não se misturam, né? Gasolina e água não se misturam porque gasolina é apolar e água é polar, né? Aqui, como os dois são polares, se misturaram, tá? Bem, gente, eu vou fazer o exercício porque eu acho que na prática vocês vão conseguir entender até melhor como é que funciona essa questão da solubilidade, tá? Espero ter ajudado aí. Beijo.